Hoje eu fui intuída de começar assim, tá? Eu já me conectei com todos os cristais e fiz todo esse ritual, né? Toda essa conexão que eu peço, orientação e tudo mais, já para abrir o vídeo assim. Interessante o que aconteceu aqui nos bastidores. Antes de eu ligar a câmera, já tinha me conectado aqui e pedido para a espiritualidade me trazer as informações, recados, direcionamentos, mensagens, e a vela tá trepidando pra caramba, então significa que tá confirmando o que eu tô falando, tá? Inclusive se faz presente aqui talvez alguma entidade que tá aqui comigo, tá? Também isso é uma confirmação. Como eu estava dizendo, enquanto eu estava aqui me conectando, né, nos bastidores, aqui com todos os cristais nas minhas mãos, e já fui perguntando aqui o que queriam que eu passasse, sem querer eu bati aqui na mesa e a água que fica ali, né, representando um dos elementos que eu me conecto aqui na mesa, que inclusive são elementos que compõem o nosso corpo, a água ela derramou. Então, claramente aqui, quem vai se conectar com esse vídeo está com as emoções muito remexidas. As emoções estão realmente transbordando, tá? E a ponto, pelo que eu vejo aqui, porque o pentagrama, ele ficou, né, ele tá bem próximo. E olha que interessante aqui, ó, não sei se você consegue ver, que caiu água bem na parte de cima da quinta ponta, né? Acho que aqui dá pra ver, não sei, acho que sim, né? E aí acabou ficando molhada. Então significa que quem aqui vai se conectar com essa leitura chegou a derramar as suas emoções, já está. Tem pessoas aqui que estão até chorando, literalmente, enquanto está se conectando com nas suas orações ou na sua forma de se expressar com o todo, com o universo, com Deus, com Jesus, com seus anjos de guarda, seja lá com que você acredita, orixá. Não importa, tá? Ali para mim é espiritualidade. Então você está se derramando e alguns às vezes derramando em lágrimas mesmo, tá? Talvez se perguntando, se questionando. E enquanto eu observava esse ocorrido, o cristal de aventurina, ele caiu. Ele saiu fora. Então, mostrando que realmente existe uma questão aqui para curar. Então, vamos ver qual que é o recado aqui da cristalmancia, tá? Bom, aqui já dá para ver que realmente você está de uma certa forma em conexão com a sua espiritualidade. Você está por um momento de transição, de passagem. É uma mudança muito profunda, então talvez, né? Quem aqui se conectou com essa leitura, ou vai se conectar, né, com essa leitura, já vem há um longo tempo, de novo aqui confirmando, né? Ó, e aqui dentro, gente, não tá tendo como ter vento, tá? A sala aqui tá completamente fechada, eu tô com o aquecedor ligado, porque aqui em São Paulo tá muito frio, pra você ter uma ideia. Hoje aqui em Guarulhos nós chegamos a 10 graus. Fora lá fora, né? Fora que lá fora tá muito úmido, tá chovendo, tá garoando. Então não tem a menor possibilidade de aqui dentro estar com vento. Ó, a vela parou de novo. Então o que eu tava querendo dizer é, a vela trepidar daquele jeito, por ter um golpezinho de ar, não tem como, só quero deixar isso bem claro, tá? Ó, de novo. Então realmente tem muita presença espiritual, que é o que deve estar acontecendo com você. E por que quando isso acontece, né? Caramba, eu tô me derramando, eu tô chorando, eu tô, né, talvez me curando, já faz algum tempo que eu tô fazendo esse trabalho espiritual. Me dá uma sensação aqui de que parece que você está se questionando no sentido, caramba, eu já fiz de tudo, eu faço tudo e parece que eu não vejo acontecer nada de bom.
Será que realmente a minha cura aconteceu? Pelo visto não, porque eu ainda estou chorando, eu ainda estou muito sensível, sabe? Esse tipo de questionamento que a gente faz. E eu posso muito bem dizer como é que é, porque eu sei bem como é que é isso, tá? Passei por esse momento também e eu sei o quanto é complexo, desafiador, porque como a gente não vê nada, né? A gente parece que não tá vendo, mas eu te garanto que nos bastidores, sim. Por isso que eu falei, né? Nos bastidores, inclusive antes de eu ligar a câmera, aqui nos bastidores foi o que aconteceu. Então, a nossa mente humana, ela quer enxergar as coisas. Eu preciso ver para crer. Eu preciso tocar, cheirar, sentir o gosto. Eu preciso, sabe? Eu preciso. E no espiritual não é assim, né? Então, quando eu não tenho essa prova, né? Quando eu não tenho a sincronicidade, como eu não tenho, como as pessoas chamam, as tais coincidências. Então, para mim é como se não tivesse acontecendo nada, mas calma, pequena alma, tá acontecendo muita coisa, principalmente aqui. Eu tenho o seu cristal, né, que é representado por sua concha, tá me falando muito aqui sobre a sua. Tem várias informações aqui. A primeira delas aqui eu olhei com respeito à música. Pode ser aqui que você se conecte muito bem com músicas. Escute mais a Quinta Sinfonia de Beethoven, tá? Que ela é, inclusive, por isso que o cristal de aventurina caiu, né? Ela é uma sinfonia que ela foi comprovada que ela cura as moléculas da alma, as moléculas da água, perdão, para fornecer a cura necessária para alguma questão da sua vida, talvez emocional, talvez realmente literal para alguns, às vezes até para o coração mesmo, né? Alguns aqui têm, às vezes, até problema de coração mesmo. Mas independente do que seja, tá? Quinta Sinfonia de Beethoven. Para outros aqui, com respeito à música, sabe aquela frase assim, um coral de anjos? Sabe? Então pode ser que você tenha uma conexão muito profunda com anjos, ou você fez uma conexão com anjos, e para alguns aqui tem até Metatron, que eu tô vendo aqui. Para outros podem haver, sim, um processo de cura com Arcanjo Rafael. E eu estou começando, a minha voz fica embargada. Para alguns aqui deve ter problema mesmo na comunicação, na falha, ou que você está falhando na sua comunicação. Talvez é porque você deve estar tão embargada, tão engasgada, querendo falar tanta coisa e não consegue, porque você não sabe nem por onde começar. Calma, querida alma, não precisa se preocupar. O seu espiritual, ele sabe exatamente tudo. E se às vezes é necessário chorar, chore. Às vezes não é nem necessário falar, apenas chore. Lave sua alma nesse sentido, né? Então aqui, coral de anjos, pode ser que alguns aqui, como eu falei, né, faça conexão com os anjos, ou já fez algum trabalho ritualístico com Metatron, com Arcanjo Rafael. Outros ainda, se não fez nada, o conselho para fazê-lo. Vou te deixar um presente aqui também, tá? Se você quiser saber o nome do seu anjo da guarda, porque para alguns aqui, né, realmente, se você não sabe o nome do seu anjo da guarda, eu vou te dar de presente o nome deste seu guia, né, desse seu protetor aí que te orienta, tá? E pode ser que seja mesmo anjo da guarda. Olha que coisa mais linda que tá aqui, né? Só foi eu falar, parou. Outros aqui das informações, já peço desculpa se esse vídeo fica grande, porque é tanta informação, isso porque eu nem cheguei aqui, tá? Eu tô só aqui, só aqui, olha quanta informação. Para outros de vocês, talvez essa bagunça que tá acontecendo tudo aqui, né, emocional e tá aquela coisa toda, é porque vocês começaram a trabalhar com Kundalini, ou pode ser que aqui o conselho é que você faça isso. O meu primeiro vídeo aqui no canal, que é o Alinhe Seus Chakras,
Fica aqui de recomendação para você fazer, tá? Todas as manhãs, assim que você acordar, não precisa nem levantar da cama. Fecha os olhos e escuta o áudio. Alinha, né? Alinhar os seus chakras logo pela manhã, você vai estar acalmando essa serpente interna e energética para que quando ela possa percorrer por todos os outros chakras, venha de uma forma tranquila e não de uma forma súbita, violenta, como alguns às vezes ativa a Kundalini e quase morre, não aguenta, né? Muita energia. Às vezes a gente vê na internet, né, uma outra pessoa fazendo aspirais, trabalhando com a Kundalini, aquilo eu acho uma forma muito agressiva. Bom, não tem que achar nada, né? Cada um trabalha da forma que deseja, mas a Kundalini dá para ser de uma forma muito mais tranquila. É diferente de você trabalhar com imagina uma serpente literal. Você já chega, já vai agarrando, né? Tem serpentes e serpentes, enfim. Então aqui a questão é, você pode estar trabalhando a sua Kundalini, então a sua energia ela está muito desperta e por isso todo esse rebuliço que está acontecendo aí que você não vê, tá? Mas faz parte. E com isso aqui vem me mostrando que vai passar, tudo passa. E para alguns aqui já está passando mesmo, né? Para outros ainda não, né? Então você vai ter parece que um caos dentro de um túnel, é como se você estivesse mesmo dentro de um túnel escuro sem saber qual o próximo passo, o que vai acontecer lá dentro. Mas saiba que é uma grande transição que você está passando, uma passagem muito importante, por isso que se desvencilhar do velho eu, dos antigos pensamentos, de até mesmo para alguns aqui objetos, pessoas, né? Se desconectar de pessoas e às vezes se desconectar, porque isso aqui também me passa a ideia de que sim, alguém já partiu para o outro plano. Então talvez por isso você está muito com as emoções mexidas. Mas tudo isso lembrando que ninguém morre. A gente nunca morre. A gente só se desprende do corpo físico. Né? Então, claro, de novo, né? O meu corpo, né? A minha mente analítica, ela precisa ver para crer. Então, tá me vindo uma informação aqui que muitos de vocês não fazem ideia, mas tem esse encontro no astral durante o seu desdobramento, quando você dorme. Por isso que tem muitos, às vezes, que nem lembra dos sonhos, mas tudo bem, porque lá você tem o encontro necessário, a informação que precisa, a resposta que deseja, as orientações que busca, enfim, tá tudo lá. E quando o seu corpo astral ele se encaixa novamente no seu corpo físico enquanto está descansando, dormindo, é como se ele realmente apagasse as memórias, mas não importa no físico, o que importa é lá no astral, tá? Então talvez essa informação aqui para alguns de vocês. Vamos ver então agora o que os outros cristais dizem, né? E eu já, nossa, só 13 minutos já conto só com isso daqui. Uau, que leitura profunda pelo visto, tá? Bom, como eu falei, eu vou começar então por esse aqui, né? Que tá falando, agora eu entendi, olha que beleza. Eu falei que esse cristal aqui, ele caiu antes, né? Ele caiu, na hora enquanto eu tava com os cristais todos na mão, ele saltou. E aqui já na mandala, tá me trazendo que toda essa instabilidade emocional que você tá aqui se transbordando, se derramando em lágrimas, realmente vai trabalhar muito essa questão de transição, tá? Aqui vocês vão sim, se é necessário chorar, chora mesmo, viu, querida alma? Chora, bota tudo pra fora mesmo. Isso vai te dar uma sensação de leveza muito grande, vai trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções. Para quem não sabe, existe diferença, tá? Então você vai começar a ter mesmo essa questão de mais leveza, mais cura. E aqui só fica um conselho para que você trabalhe mais a sua respiração, tá? Porque o cristal de aventurina, ou quartzo verde, como vocês chamam, né? Como a maioria conhece, representa o elemento ar, a cor verde, né? Na cromoterapia, o ar que está remetido a essa cor, ela fala sobre essas questões da respiração, porque no chakra cardíaco, que estamos com essa cor, o coração, de certa forma, ele precisa sim, né, do ar. Por quê? Para ajudar o coração a bombear
o sangue, que por sua vez também cria oxigênio para ir para todas as veias, né, para toda a sua corrente sanguínea. E o mais importante, ele vai levar principalmente oxigênio para o seu cérebro. Então, por isso que às vezes alguns aqui se sentem tão confusos, emocionalmente mexidos por conta dos seus pensamentos. Acho que eu até fiz uma leitura parecida falando disso recentemente, eu não me lembro agora, até que eu faço leitura o tempo todo, então às vezes eu não lembro se eu falei aqui no canal, se eu falei na leitura particular, ou se eu fiz lá na outra rede social, então me perdoe se eu, enfim, mas que tá aqui, tá? Vamos ver aqui com o lápis lazuli, não, com o lápis lazuli, não, com o quartzo azul, onde está mostrando aqui que você tá assim, né? Começando a ter mais percepção da beleza interna. Você é uma pessoa que tem muito brilho, a sua energia brilha. E tá se tornando isso de uma forma mais estável, sabia? Parece que algumas pessoas, elas estão já começando a acostumar de ver que você é uma pessoa diferente mesmo, não tem o que fazer, né? Por isso que o seu campo energético ele é tão interessante, né? Voltando de novo a atenção aqui da Kundalini, porque assim, você acaba sendo de uma beleza e um mistério ao mesmo tempo, né, acoplados aqui. Por isso que as pessoas não conseguem entender, elas meio que se assustam e se afastam. E acho que talvez até por isso que às vezes você fica com as emoções mexidas, né? Porque parece que é como se você fosse uma pessoa incompreendida. Caramba, eu tento ser amiga de fulano, de ciclano, mas parece que a pessoa não cola, né? Não se sinta assim não, tá? É porque, querendo ou não, né? Você vem mesmo, né? Com um brilho espiritual. E aquelas pessoas que não estão despertas, óbvio que não vão ficar na tua vida. Nem é para estar, né? Porque senão você vai começar a se doar para pessoas que não vão valorizar. E não é isso que a espiritualidade quer. Gente, eu não tô aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém e dizer assim, ai, você é o escolhido. Todos nós somos. O problema é que tem gente que vai fazer e tem gente que não faz. E mesmo dentro daqueles que a gente poderia dizer, né, os escolhidos, o desperto, que expandiu a consciência, mesmo assim ainda tem gente que não faz o que tem que fazer. Ainda senta na cadeirinha e acha que tem que ficar olhando o horizonte, acha que a espiritualidade é só a força da lei do pensamento que as coisas boas vão vir, não é assim que funciona. Então também tem que ser realista. Que tem gente que às vezes acha que só porque aí se conecta com a sua espiritualidade, seja ela da forma for, ela é blindada, ela não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Ó, de novo. E não é assim que funciona. O que é para a espiritualidade intervir porque é do teu destino, ela vai intervir. O que não, é você que tem que fazer. E ponto final. Então, assim, tem gente que infelizmente às vezes vem com esse conceito de que, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas eu acendo vela, sabe? E daí? Mas o que adianta? Fica o dia inteiro reclamando. Não tem gente que é assim? Às vezes vai lá e fala, mas eu ofereço. Eu faço meu ebó, faço minhas limpezas, tomo banho de erva toda semana, mas tá lá, às vezes falando mal do coleguinha, se achando superior só porque já tá com a mente mais desperta e o outro ainda não. Só essa comparação já começa a estar errado. Nem se inferiorizar e nem se sentir superior. Não é pelo fato de ter um pouco mais de conhecimento que vai achar que, né? Tanto é que se fosse assim a vida estaria muito melhor. É ou não é? É só parar para pensar, é só lembrar que como é que está minha vida no momento? Então eu tenho duas questões. Ou eu estou passando por isso aqui porque realmente eu estou fazendo e estou esperando a energia mudar, ou é porque realmente eu estou vibrando bem mal a ponto de estar traindo as coisas para minha experiência de evolução. Então por isso que não adianta. Agora, quer um outro exemplo? É ficar todas as vezes, mesmo que você às vezes só vai comentar, você se conecta com uma energia que não é bacana. E às vezes por isso que vira um caos. Então, por exemplo, se eu venho comentar comigo, né? Digamos, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu falasse assim,
Ah, não, mas eu já resolvi a questão com a minha mãe, já com meu pai, né? Não, já tá tudo certo. Mas olha, não foi fácil, viu? Quando eu era criança, a minha mãe fazia isso, 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 isso. Tá adiantando? Claro que não. Tudo bem, eu posso já até ter curado, posso até ter resolvido. Só que de novo eu tô falando daquela situação. Ah, mas eu não tenho mais dor, não tenho sofrimento. Não interessa, você tá de novo se conectando com aquela frequência. Deu para entender? E aí você emana esse campo, você se conecta de novo com aquela dimensão de dor e sofrimento e traz para sua realidade. Então pode ser que para alguns seja isso aqui que eu estou falando, ou para não, para outros realmente é um processo que você ainda está passando por tua própria evolução. Então fica, independente disso aqui, fica a dica, tá? Evita de ficar falando, comentando, mesmo que você curou. E se você não curou, continue dentro do seu processo para você ter essa passagem, se libertar cada vez mais disso, tá? Mas aqui é sim, você tem um brilho diferente, mas também não te faz superior a ninguém. Não tenha o falso moralismo de dizer que não, imagina, eu sou humilde e tal. Não é assim também, tá? Equilíbrio em todas as coisas. Por quê que eu tô falando isso? Porque aqui o Jasper Leopardo, ele tá falando aqui na casa de Virgem, uma questão de que você acabou acumulando certos, não sei por que eu estou ouvindo a palavra comentários, você acumulou determinadas questões aí, ó, detalhes, né? Minha garganta ruim de novo, ó. Eu tô falando que tem para alguém aqui uma questão de comunicação. Talvez seja esse seu vício, né? De você às vezes ficar ou relembrando, trazendo na memória situações que você já passou. Eu vou repetir, já passou. E por que diacho que você fica lembrando disso aí de novo? Você já passou? Então, alguns aqui é babuchãozinho de orelha mesmo, hein? Você às vezes fica comentando mesmo esses detalhes, o acumulou de tantas coisas. Ah, mas eu tinha 5 anos, acontecia isso, porque eu fui abandonada. Ah, porque meu pai me rejeitou. Ah, mas porque eu sofri na mão daquela pessoa. Ah, porque não sei o quê, porque eu tive um trabalho. Tá vendo? Você tá lá se conectando tudo de novo, acumulando de novo memórias que até então já era para. Você disse que já curou? Se curou, por que você está falando de novo? Então, eu acho que é bem isso aqui mesmo. Tá vendo? E tem a questão de que tá comunicando, se falando de novo, né? E com detalhes ainda, tá? Acabei de ver aqui, ainda você consegue lembrar de detalhes. Então, meu amor, querida alma, não faça mais isso. Se desconecta disso daí. Você já passou, já curou? Beleza, acabou. Tá bom? Tenha mais empatia com você. Tenha mais esse equilíbrio na sua vida, de saber que, opa, peraí, se eu já curei, para que eu tô falando de novo? Aqui só veio repetindo, tá? Olha, não é da minha linha, não gosto de falar disso, porque não é um tipo de trabalho que eu, né, embora eu sou maga, mas eu preciso falar, porque aqui não tem como dizer, né? Para alguns de vocês aqui tem magia também no meio, tá? Talvez até tudo que você tá passando aqui, talvez essas emoções, enfim, né? Talvez alguns, um caos aqui que tá acontecendo, tem magia, tá bom? Tá muito claro aqui para mim, acho que você consegue ver aqui, né? Quem tá vendo do celular, eu já sei que dá para fazer, ó. Se você quiser dar um zoom agora, você vai ver que tá a turmalina exatamente caiu aqui na casa de Escorpião falando sobre magia. Tá bom? De vez em quando te dá uns ataques de ira aí, né? Pode saber que é isso sim, tá? E detalhe, ó, agora veio aqui para mim 2 informações que é muito importante. A primeira delas, se você se sente toda hora assim, com as emoções à flor da pele, cuidado, porque pode ser algum. Não gosto de falar disso, gente, porque eu não tô aqui para ficar colocando sensacionalismo, colocar medo nas pessoas. Não sou disso, tá? Mas se você sentiu que isso aqui é para você, então eu tenho que falar mesmo. Inclusive, de novo, agora meu chakra laríngeo começou a vibrar, tá? Então, por isso que às vezes você fica com as emoções lá embaixo, porque pode ser que tenha algum obsessor com você. E este obsessor é por conta da magia que mandaram para você, tá?
Para outros, os ataques de ira, quando você fica muito irada. Então, também é essa questão. Então, lembre as pontas das emoções, ou quando você está muito triste, ou quando você está extremamente irritado. Então, é energia que não é sua. Tá bom? Ah, Liz, e agora o que eu faço? Se essa leitura ressoou com você e precisar fazer uma quebra de demanda, trabalhar um corte, fazer qualquer coisa desse tipo, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. A gente faz todo um trabalho aqui dentro da sua energia para verificar ainda mais com detalhes, porque claro que isso aqui é uma leitura coletiva, então seria interessante você estar verificando isso aqui, mas que aqui tem, tá? Tem sim, tá bom? E aqui tá me falando na casa de Capricórnio que tem alguém que foi responsável por isso, sim. E vou te falar mais, hein? Caramba. É alguém aqui, inclusive, que repetiu, tá? Nossa, não tinha parado pra ver isso aqui, hein? E é alguém que mexe muito com as suas emoções mesmo. E tem uma resistência danada aqui, tá? Para alguns. Ou é na área da amizade, eu tô falando assim porque, pelo amor de Deus, né? Se isso aqui é amigo, então eu prefiro ter inimigo. Para alguns aqui, sim, é na área da amizade. E para outros aqui pode ser na área do romance. Não tô vendo família. Para um terceiro grupo, assim, muito longe, pode ser que seja até pessoas do trabalho, tá? Ou aquele tipo assim, meu amigo do trabalho, também pode ser. Mas que aqui, gente, a pessoa aqui não se sossegou com uma só não, hein? A pessoa refez aqui. Nossa, que energia pesada. E interessante que o jeito que esse cristal caiu aqui, ficou o abaloar do cristal, ele caiu exatamente na visão que está do lado do elemento fogo. Que significa o seguinte, o negócio está intenso mesmo, hein? Pode ser que na tua vida... E agora começou a me doer minha cervical. A pessoa está colocando um peso em cima das suas costas, assim, que é... E aqui tem a questão da resistência, no sentido aqui que a pessoa ela não abre mão, tá? O que ela pediu para fazer aqui, não sei. Inclusive, hoje eu fiz uma leitura também para um cliente, que foi pesadíssimo o negócio, hein? E um atendimento hoje de manhã também. Realizei um atendimento hoje pela manhã, que misericórdia. Foi uma coisa bem... muito tensa. Gente, quando a gente fala de espiritualidade, as pessoas não levam em conta, né? As pessoas acham que espiritualidade é uma coisa assim, simples. Tem gente que brinca de comprar um livrinho, ou pegar receitinha na internet, ou o amiguinho fez lá um ritual, acendeu a vela para não sei quem lá. Vou comprar na banca de jornal o livro de Enoque, o São Cipriano. Tem gente que brinca de fazer magia, depois abre portais, brinca com coisas aí que não faz ideia. E depois fica com a vida toda encalacrada e não sabe por quê. Essa minha cliente na parte da manhã, que eu falei que foi bem pesada, ela estava recebendo obsessão dentro de casa através dos espelhos. Então, se você tem espelho em casa, cara, você tem que aprender a blindar espelho. E, por favor, não me tenha espelho dentro do quarto. Gente, espelho é portal. Então, preste muita atenção, que esse negócio é sério, tá? Aqui mesmo, inclusive, para quem não sabe, era a minha escola de dança flamenca. Aqui eu tenho 6 espelhos. 6. Eu também, antes, quando eu não conhecia, eu não sabia, vazavam tudo por aqui. Até a espiritualidade dá o aval para mim e falar, ó, blinda esses espelhos aqui, vocês não fazem ideia como é que estava aqui. A minha vida era um caos por conta dos espelhos, mas essa é uma longa história, tá? Então, não tem espelho dentro do quarto. E blinde seus espelhos. Vamos continuar aqui?
Porque realmente você é uma pessoa que precisa dar mais ouvido com a tua intuição, tá? Você tem, já falei aqui, né? Você tem uma intuição, uma conexão espiritual muito bonita. Então, para de ficar colocando minhoca na cabeça e começa a prestar mais atenção. Seja mais fiel à sua intuição, tá bom? Porque aqui tem mesmo a questão de teimosia, tá? Alguns de vocês começam a gastar dinheiro, e eu tô falando de gastar mesmo, tá? Fica gastando dinheiro com bobeirinha, com tranqueirinha, com coisa que não tem nada a ver, e aí para aquilo que é principal, que é essencial, que é importante, aí você vai falar assim, ah, eu não tenho dinheiro. Presta atenção. O que é isso aqui? Eu não sei. Para cada um é uma coisa, né? Mas presta atenção nas bobeirinhas que às vezes você está gastando. E por que eu não gosto de usar essa palavra? Porque gastar é um dinheiro que não volta mais. Eu sempre falo assim, investir. Então, todas as vezes que você pegar o dinheiro, lembre, você está fazendo um investimento. Agora, tem coisas aqui, tem gente aqui nessa leitura que está, assim, gastando com coisas poucas. Às vezes está gastando, sabe por quê? Porque ela fala assim, ah, mas é baratinho, é R$5, é R$10, é 20, é R$50, é baratinho. Quer dizer, é baratinho, mas pensa. Vamos pensar assim, R$5 por semana. Vai, vamos colocar aí, R$5 por semana. Você fala, ah, é R$5 por semana que dá 20 por mês, mas soma 20. Depois mais 5, vai somando. Como é que fica no final do ano? Ou mesmo R$20, às vezes, que você não tem para você comprar um negócio que é importante. E no outro dia mesmo, de novo, eu vou falar de uma cliente. Falei para ela assim, ó, é importante que você compre o cristal X, né? Compre o cristal, ela tinha comprado o kit dos chakras, né? Que ela tinha comprado, ela falou assim, ai, Alice, encontrei na promoção assim, assado. Ela falou, mais alguma coisa? Eu falei assim, olha, já que você comprou o kit dos chakras, seria interessante você comprar também uma barrinha de selenita. Compra a selenita, que é importante, porque aí você não vai precisar de fazer nada aquelas limpezas e tal. A barrinha de selenita, ela já limpa. Ela falou assim, poxa, mas o dinheiro não vai dar. Sabe por quê? Eu comprei isso. Ela começou a mostrar umas fotos para mim de tudo que ela comprou. Eu falei, beleza, que bom que você comprou tudo isso, né? Mas eu pensei assim comigo, tá vendo? O que eu pedi para ela comprar, ela não tinha dinheiro, porque ela comprou coisa que eu nem pedi. E por que ela comprou? Porque o vendedor da loja e foi empurrando. Ó, compra isso daqui, que é importante, que é assim, que é nesse assado. Depois, quando ela chegou em casa, que ela ouviu meu áudio, ela falou, putz, é verdade, né? Eu preciso confessar que eu me empolguei. E agora que eu deveria ter comprado a selenita, por fim, realmente aí foi quando ela falou, eu gastei. Entende? Então, dei um exemplo, mas assim, às vezes tem coisa aqui que você vai achar que, não, mas presta atenção. Faz uma análise, tá bom? E para finalizar aqui, olha, tem gente que tá fugindo de exame de sangue, exame médico, não sei o que é isso aqui, tá? Como é que tá os seus exames? Tem ido no médico? Dor de estômago, refluxo, exame de sangue mesmo, normal, ortopedista para alguns, dor na lombar. Alimentação, como é que tá a tua alimentação aqui? Que eu tô vendo que alguns talvez não comem feijão, não comem brócolis, alimentos escuros, né? Verde escuro, que é muito importante. Mulheres, reposição hormonal, tá tudo certo aí? Para quem já entrou na menopausa ou que vai entrar, verifique, tá? Porque aqui tá chamando atenção mesmo por questão de saúde, tá bom? Tô falando de saúde física mesmo, tá bom? Para alguns aqui precisa dar uma passadinha de novo lá no oftalmo, porque talvez já tá começando a perceber que a vista o óculos já não tá normal, a lente de contato, uma pequena dorzinha de cabeça. Toma cuidado para isso não virar uma enxaqueca. São questões que estão me trazendo aqui, tá bom? Também aqui tem gente que precisa passar no otorrino, porque tá sentindo um pouquinho de tontura. Outros estão tendo aquele zumbido. Então, gente, tontura e zumbido, até a visão também, eu falaria,
Claro que eu sempre vou recomendar, vá ao médico, faça exames. Ah, Liz, eu fiz, não deu nada. Então aí pode ser um dos seus sinais espirituais. E por que eu digo um dos? Porque todas as vezes que a gente vai passar pelo despertar espiritual, que a gente passa pelo download espiritual, que a gente tem, né? Nós vamos ter esses sinais todos juntos e por um período de tempo. Então, por exemplo, eu tenho zumbido na orelha, eu tenho tontura, eu tenho boca seca, me dá calafrio ou me dá calor, sabe? Eu tenho insônia, eu fico muito irritada. Então, tudo isso eu vou somar, aí eu vou falar, entendi. Então, assim, mas a partir do momento em que você fez os exames, passou no médico, fez tudo, deu tudo certinho, não tem nada, mas ainda continua, putz, meu ouvido vive apitando, nossa, eu não posso virar os olhos que me dá tontura, porque tem muito uma coisa aqui de também, né, nessa parte superior. Então aí pode ser mesmo essa questão espiritual, porque a Kundalini também dá isso, tá? Então por isso que eu tô falando essas questões. Mas como eu disse, para finalizar aqui, tem muita questão de criatividade, você vai se tornar uma pessoa muito mais criativa do que você é, e você vai perceber que principalmente a criatividade, ela vai vir através da sua espiritualidade, e se você é uma pessoa que vai trabalhar com a espiritualidade, assim como eu, um dia, você vai descobrir muito mais coisas através dos seus dons. Existem dons específicos para cada um, que bom, né? Porque cada um vai ter um dom específico e cada um vai desenvolver de uma forma. Mas aqui, simplesmente, eu acredito que, inclusive, depois de tudo isso que você passar, porque você viu, terminou aqui, né? No último cristal, mostrando exatamente na área da energia da casa de peixes. E peixes fala muito da espiritualidade, dessa introspecção, dessa conexão, do etérico, principalmente, que nós temos aqui, né? Inclusive na ponta do pentagrama. Então, tem muito isso aqui. Talvez, depois de todo esse caos, depois de tudo isso que você passar aqui, você tem, né? E detalhe, de novo, eu preciso chamar a atenção que acabaram de falar para mim. Depois que você passar por tudo isso, e se todo esse caos que você está passando é por conta dessa magia, você, depois que se livrar dessa energia aqui, você vai ter muito mais leveza, muito mais conexão. A conexão espiritual sua vai ficar muito mais clara, tá bom? Como é que tá de tempo aqui? Tá? Já tem um tempinho, né? Sabe por quê? Porque eu ia fazer uma finalização com uma leitura. Não, estão falando que é para eu fazer sim. Então tá bom. Eu vou finalizar a leitura com... agora sim. Teve uma moça que entrou... De novo, eu não lembro o nome dela. Ela entrou em contato aqui nos comentários. E ela falou da cristalomancia. Isso é a cristalomancia. Então eu vou aproveitar e vou fazer uma leitura também com a bola de cristal. Então deixa eu ver aqui o que eles têm para falar. Realmente alguém aqui está abrindo o terceiro olho mesmo. Pode ser que um dos dons que você tem, que você ainda vai descobrir, se é que você já não sabe, a não ser que você já sabe mesmo, que você tem o dom de ver as pessoas desencarnadas. E aqui eles estão falando para mim, não tenha medo, porque às vezes as coisas que não são tão bonitas assim, elas são o lado sombra de cada um. E às vezes, esses seres, eles podem estar se representando um lado sombra seu também, que quando você abraça, todos nós somos, né, de luz e sombra, você vai estar se vendo nesse ser que veio trazer como informação aquilo que você vai começar a enxergar em si para melhorar. Tem alguém aqui que está realmente sendo impedido de falar.
Eu vejo uma mordaça na boca aqui, sabe? Alguém aqui está sendo impedido de falar. E tem gente que realmente tem questões de visão aqui, tá? Estrabismo tá vindo aqui. Eu tô vendo claramente alguém que tem problema de estrabismo. E o estrabismo faz a pessoa ver duplo, né? Ou às vezes ela tem uma visão distorcida. O que que isso significa?